Bom dia, gente. Estou aqui sozinho hoje, infelizmente. Julieta não pode estar aqui comigo. A gente gravou um vídeo ontem para colocar no ar hoje, só que tivemos um problema com o áudio que simplesmente ele ficou terrível e resolvemos não postá-lo assim. Então, hoje eu vou falar para vocês de um manhwa chamado The Gamer, que conta a história do personagem chamado Han Ji-han. Ele tem o presente único, o dom único de ter um poder que faz com que a vida dele seja basicamente um MMO. Ele consegue ver títulos das pessoas, consegue ver o nome flutuando sobre a cabeça delas, consegue checar os status dela e os próprios status. Assim que ele descobre que tem essa habilidade, ele começa a colocar todos os seus status em força, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Porém, quando ele começou a fazer isso, ele percebeu logo uma mudança drástica em sua força. Ele conseguia levantar coisas maiores que ele conseguia socar mais forte, como o que realmente acontece num jogo de RPG. Se você já jogou um, você deve estar sabendo o que eu estou entendendo, o que eu estou falando. Só que logo ele percebe que fazer isso de colocar tudo em força é uma tática terrível. Que a ideia melhor seria colocar em inteligência para ele conseguir pensar melhor, com isso melhorar suas notas na escola, possivelmente até ficar mais rico. Porém, ele logo percebe que inteligência não melhora seu raciocínio lógico, apenas sua facilidade de entender a matéria e de memorizar tudo. As primeiras edições do manhwa tratam apenas da vida do personagem chamado Han Ji-han. Até que, se eu não me engano, lá pro quinto manhwa, ele entra numa situação um tanto engraçada, que é uma situação que os amantes de RPG conhecem como Random Encounter. Ele basicamente está andando pela cidade até que ele entra numa área desconhecida a ele, que não tem mais ninguém na rua, além de duas pessoas que estão em topo de prédio. Ele olha o level dessas pessoas, um delas era level 41 e a outra, se eu não me engano, era 30 e pouquinho. Ele, sendo level 6, ficou amedrontado disso, porque ele finalmente percebeu que ele não era o único que tinha poderes, e que isso era uma coisa realmente perigosa. Afinal de contas, se tem outros como ele, o mundo não é tão simples quanto ele pensava. Até que uma das pessoas, né? Até que então uma das pessoas nota a presença do nosso protagonista e invoca uma gosma preta para atacá-lo. A gosma o ataca, o prende pelo pé apenas, só que ele estava apenas sendo usado como isca para a adversária dessa pessoa. A adversária não parece que fica espantada, e quando o Han Ji-han começa a olhar os status dessa gosma. Quando ele olha os status dessa gosma, ele vê que a gosma é fraca contra dano cortante, por exemplo. Só que ele não tinha nada desse tipo de coisa. Então, ele começa a tentar fazer de tudo até que ele ganha a habilidade chamada cortar. Ele então consegue rasgar com os punhos a gosma, ele consegue se soltar. E então aparece uma mensagem realmente escrita: você ganha uma habilidade nova, como aparece em todo RPG. Não vou narrar a luta, né? Se vocês querem saber como é que isso termina, como é que ele escapa disso, leiam o manhwa, é muito interessante. Tem no site chamado Kiss Mangá, se vocês quiserem ver. E basicamente é isso. A história narra o que acontece ao longo da vida desse protagonista. Mas então, qual é a minha opinião sobre esse manhwa? Eu acho que ele é fenomenal. Porque não só a ação é nítida, mas como é uma manhwa assim, bem inteligente, que ele descreve o que ele está pensando, os métodos que ele vai usar para ficar mais forte, o porquê dele não colocar os pontos dele em outros atributos, mas também descreve um mundo que teoricamente é um mundo escondido dentro do nosso. Esse mundo se chama o Abismo e ele descobre que tem várias pessoas como ele, né? Então eu acho, na minha opinião, que esse abismo assim é muito bem caracterizado. Você descobre, você entra nesse mundo e descobre junto com o próprio protagonista. Então você está, entre aspas, tão perdido quanto ele. E isso de forma alguma é algo ruim. O que mais eu posso dizer é que esse manhwa também é engraçado. Ele não é seco, não é só ação,
mas também mostra como o protagonista é um personagem roubado, como os outros personagens chamam ele de cheat character, porque ele basicamente fica 15 vezes mais forte do que ele ficaria se ele fosse treinar como uma pessoa comum. Então você vê as relações que ele cria, ou que ele já tem com, por exemplo, o melhor amigo dele, que você descobre que não é apenas um estudante comum, com a menina que ele encontrou dentro dessa primeira batalha que ele teve, com essa pessoa que também o pegou como refém, que a propósito é um homem, e com várias pessoas que circulam esses personagens centrais, né, esses protagonistas. Eu acho que a história é sensacional. Ele está agora na segunda temporada de Manhwa, sendo que está na edição, se eu não me engano, 100 e alguma coisa, 101 ou 102. Eu realmente recomendo. Desculpa por esse vídeo improvisado, não vai ficar muito longo, não tenho muito o que dizer sobre esse manhwa, além do fato dele ser um ótimo manhwa. Se você gosta de jogos, se você gosta desse tipo de história que se passa dentro de jogos, nos animes, você vai gostar desse manhwa, apesar dele não estar vivendo dentro de um jogo. Então, por favor, dê uma lida, deixa seu comentário aqui embaixo, o que você acha, o que você quer que a gente faça, se vocês têm alguma opinião. Muito obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia, tchau, tchau.